encarregados do espiritismo em terras brasileiras. Os antigos viverão uma época tranquila, mas as crianças e os jovens deverão estar bem preparados para os grandes ataques, quando ocorrerem. A doutrina possui meios para oferecer aos seus iniciantes material suficiente para bem elucidar os jovens e as crianças. O livro que inventou o Espiritismo, do irmão João, dá ao estudante da doutrina elucidações sobre como se portar diante de falsos profetas. Se cada casa adotar um estudo do Antigo Testamento para crianças e jovens, eles terão maior capacidade de entender o Espiritismo codificado por Allan Kardec, pois a Bíblia é um cântico espírita. Os médiuns são muito reais, na figura dos profetas, e as manifestações espíritas ocorrem em todos os lugares. Mas o intuito deste livro não é elucidar o leitor espírita sobre os livros bíblicos. Não tenho capacidade para tanto. No livro Amigo e Mestre, tentei mostrar a beleza do Sermão do Monte, entrelaçado com algumas páginas do Antigo Testamento. O livro do irmão João, sim, coloca o espírita frente à verdade da filosofia espírita, tão velha quanto a própria humanidade. Os profetas maiores e menores eram verdadeiros médiuns, íntegros e conhecedores da lei de Deus. E os espíritos sempre se manifestavam, como na passagem de Daniel, quando todos viram uma mão materializada a escrever, e também no trecho da mula que falou com Balaão. Quanto aos espíritos trevosos que se manifestavam no Antigo e no Novo Testamentos, Jesus muito bem os doutrinou. Se o espírita continuar sem ler e estudar a Bíblia, vai ficar acuado, porque os tocadores de trombetas estão de casa em casa, nas ruas e fundando igrejas, enquanto alguns centros espíritas estão vazios. Sabem por quê? Porque o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, procura melhorar o homem, curá-lo das imperfeições, mas poucos desejam realmente se curar. É mais fácil ir a uma igreja que diz operar milagres, fazendo com que tenhamos carros, bens materiais, ótimos casamentos, do que a casa espírita, que revela a verdade sobre as vidas sucessivas, dizendo que hoje representa a colheita do ontem e que temos de lutar pela perfeição, que no mundo espiritual existe trabalho, responsabilidade, universidades, e que a cada um é dado conforme as suas obras. Quem deseja conhecer estas verdades? Muito poucos. Mas que esses poucos tenham conhecimento e abracem a doutrina que escolheram, porque o Maria vai com as outras não irá aguentar o peso da responsabilidade como espírito. Portanto, vamos iniciar hoje a elucidar a criança e o jovem sobre a grande responsabilidade de se dizer espírita. Tornar-se espírita não é só admirar o espiritismo, é sofrer uma transformação moral, fazendo surgir, do materialista de ontem, um ser renovado. Se cada espírita fugir da reforma interior e apenas frequentar as casas espíritas, perdoe-me por falar tão duro, mas os auditórios das casas espíritas ficarão cada vez mais vazios. Luiz, o que você acha que está faltando nas casas espíritas? Não só nas casas, mas o movimento espírita em geral está precisando de humildade, fraternidade e trabalho. Como diz Lázaro José, não se atiram pedras nas árvores do vizinho, ainda mais nas do nosso próprio quintal. Os cardeais de ontem, hoje reencarnados e militando no meio espírita, só não mandam as pessoas para a fogueira porque não podem, porém criticam sem piedade aqueles que eles julgam nada entender de doutrina espírita. Enquanto os donos da verdade, os ditos defensores da doutrina espírita, desentendem-se, os centros estão ficando vazios, porque muitos espíritas, desiludidos com os homens da doutrina, partem em busca de outras crenças. Mas, por mercê de Deus, a doutrina permanecerá através dos séculos, porque a doutrina é de Deus, ninguém pode destruí-la. Em vez dos espíritas atacarem uns aos outros, por que não atacamos ofensores da doutrina? Causa pena, Marie, assistir a esses ditos pregadores do Cristo na televisão, onde os pobres espíritos são os culpados por tudo de mal que acontece no plano físico. Os espíritas precisam se defender? Acho que não, Marie. Mas eles têm de se organizar, fortalecer, amar, unir, lutar pelo espiritismo. Luiz, você tem razão. O homem, por ser imperfeito, busca o sobrenatural e os fenômenos, os espetáculos. Uma casa equilibrada, disciplinada,
só oferece a seus frequentadores a paz. Mas eles, muitas vezes, desejam mais, muito mais. E quando ouvem dizer que existem igrejas que irão levá-los à riqueza, à felicidade, correm a buscá-las. Marie, há centros espíritas lotados, mas somente nos dias de trabalho de cura ou de desobsessão. É verdade. Poucos buscam uma casa para aprenderem a se portar em sociedade. E sabemos que somente o estudo sério e a evangelização de cada um leva à conquista da paz interior. Conversávamos diante dos nossos irmãos animais. E pensei, até quando o homem irá fugir da verdade de sua existência? Será que pode ser feliz na ignorância, julgando-se sem compromisso com Deus e com a vida? Será que é feliz uma pessoa materialista? Pode sentir-se feliz alguém que nada espera do amanhã? Claro que não. O homem sem fé é um rio sem água. Só mesmo aquele que deseja tornar-se melhor irá buscar o centro espírita, fazendo dele uma universidade e um hospital de almas, entregando seu trabalho ao estudo. Mas sempre existirão aqueles que, sem fé raciocinada, ligarão a televisão e deixarão que os pregadores, repletos de promessas, adentrem seus lares, e neles acreditarão. Querido leitor, tenho certeza de que você irá sorrir e mudar de canal, dizendo, o Luiz Sérgio tem razão, se posso me banhar no conhecimento do ontem, do hoje e do amanhã, porque viver de sonhos, do sobrenatural. E buscará o livro dos Espíritos, esse mapa do caminho evolutivo, procurando as respostas para todas as suas perguntas. Depois de pensar, pedirá por eles, perdão, Pai, eles não sabem o que fazem. Marie enlaçou meus ombros e fomos saindo devagar. Nisso, uma flor balançou em seu galho, como se estivesse despedindo-se de nós. Sorri e dei graças ao Senhor por ter andado muitas léguas. Marie orou baixinho, Senhor do Universo, benditas mãos que seguram as nossas. Imaculado é o teu conhecimento, que tão bem nos transmites. Perdoa, bom Deus, os nossos erros, e fortalece-nos para que jamais nos sintamos ofendidos. Seja feita a tua vontade e nunca a nossa, por sermos ainda ignorantes. Dá-nos, Senhor, a paz, a esperança de um mundo melhor, e não nos deixes perdidos na estrada da vida, longe do teu coração de Pai, porque o teu reino de amor é glória prometida a todos aqueles que lutam pela perfeição. Capítulo 13. Livre-arbítrio, diadema da razão. Diante daqueles animais, pensei, como é longo o caminho da evolução e como precisamos uns dos outros. Havíamos aprendido que, naquele lugar, as espécies do reino animal encontravam abrigo numa passagem rápida. O que tanto olha? Perguntou-me Marie. Irmã, os animais não desfrutam do livre-arbítrio, mas não são fantoches, sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades. Eles gozam de uma liberdade restrita, enquanto o homem, ao atingir a maioridade, torna-se livre. Luiz, os animais têm uma inteligência que lhes dá certa liberdade de ação. É o princípio inteligente que sobrevive ao corpo físico, porém o princípio inteligente do animal está bem distante da inteligência do homem. O princípio inteligente do animal, o espírito em formação, é o que os individualiza, como seres criados por Deus que são. No entanto, este princípio inteligente não lhes dá consciência de si mesmos. Irmã, a escalada evolutiva é uma bênção divina. Hoje, vendo esses animais, dou maior valor ao meu espírito já formado, com sua individualidade e a consciência de si mesmo. Que bênção, o livre-arbítrio, possuir o poder de escolha. Luiz, mas existem muitos homens que procedem como animais. Como assim, Marie? São aqueles que ignoram a existência de Deus e, julgando-se sem individualidade, não querem saber que têm o poder de escolher o corpo que lhes dará o direito de reencarnar. É mesmo, Marie. Quanta ignorância, alguns até julgam que os corpos estão guardados no túmulo para serem ressuscitados por Deus e voltarem a ser como eram antes da morte. Fácil, não, Marie? Não, Luiz Sérgio, não acho fácil. Acho absurdo um homem, com inteligência, não parar para pensar que além da vida existe vida, e que essa vida é mais completa do que a alma vive quando encarnada. Como retornar o espírito a um corpo que foi cremado? É verdade, Marie,
Como pessoas cultas, inteligentes, não procuram a verdade. Por motivos religiosos, afundam-se na ignorância e atacam aqueles que já estão bem mais adiantados na estrada do conhecimento. Claro que é mais fácil um pecador se julgar perdoado, apenas porque hoje carrega a Bíblia na mão. É muito mais fácil comungar e se confessar, do que ouvir os espíritos dizerem que só nos livraremos das faltas cometidas praticando uma boa ação, que cada criatura é o autor do livro da sua vida e que só com a prisão na carne é que pagamos as nossas dívidas pretéritas. Se é mais fácil ser perdoado pelos homens, porque iremos buscar o espelho que irá nos mostrar as imperfeições da alma. É muito melhor bater no peito e pedir perdão, do que o homem pecador de ontem renascer em Cristo, com o propósito de jamais praticar erros. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, é uma universidade. Quem a ela chega recebe vasto conhecimento de onde veio, o que deve fazer no hoje e como se preparar para o amanhã. Também na Universidade do Conhecimento, o homem aprende que o plantio é livre, mas a colheita, mais que obrigatória, que não basta pedirmos perdão, faz-se necessário buscar a perfeição, porque só nela está a completa felicidade, que não existe homem algum, nem mesmo Jesus Cristo, com o poder de dizer a um homem mau, violento, estuprador, fique bom, e ele se transformar. Se assim fosse, Deus não outorgaria o livre-arbítrio a cada ser. Não haveria valor algum em ser bom. O que pode acontecer, e o que a doutrina nos ensina, é que poderemos mudar o nosso comportamento quando encontrarmos o homem que nos serve de exemplo das coisas de Deus, quando descobrirmos o Cristo como irmão e dele nos tornarmos amigo, escutando-lhe as palavras e tentando colocar os pés nas suas pegadas. Maria Madalena encontrou o Cristo, mas nem por isso virou santa de uma hora para outra. Se lermos a história de sua vida, saberemos da luta desse espírito para se livrar das imperfeições. E pelo que vemos hoje, basta o assassino cruel, que tantas vidas roubou, segurar a Bíblia e se dizer convertido e logo torna-se pastor de almas, criatura considerada pura. Na doutrina, aprendemos que isso é impossível. Podemos, apesar das nossas imperfeições, pregar a palavra de Deus, mas com a consciência de que teremos de pagar ceitil por ceitil. Depois de conhecer as suas palavras, seremos mais cobrados em nossos atos. Há muitos que se dizem espíritas ou simpatizantes, agora, espírita verdadeiro, que, como Jô, mesmo nas horas difíceis a fé se agigante e permanece fiel à pureza doutrinária, são poucos, muito poucos. Não adianta buscar o espiritismo para conquistar boa posição financeira, enfim, melhorar de vida. Ela não é para isso. A doutrina espírita é um arco-íris, unindo as criaturas que desejam alcançar a perfeição para ter a felicidade da vida plena ao lado de Deus. Será que um dia, Marie, a Terra se tornará espírita? Sim, quando todos deixarem de lado as amarras da matéria e viverem em espírito e em verdade. Diz o Livro dos Espíritos, em sua questão 591.a. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente a que medeia entre a alma do homem e Deus. Quanto à verdade, Marie, tenho a imensa alegria de olhar para trás, ver o caminho percorrido, apalpar o meu corpo perispiritual e nele sentir os centros de força, que só conquistamos quando recebemos de Deus o diploma como espírito formado, já munido de inteligência. É como a vitória do estudioso, quando recebe o canudo de conclusão dos anos de faculdade. Ele conquistou o diploma, mas ainda é primário na sua profissão, ainda precisa da prática, pois só tem a teoria. É aí que o homem precisa fazer o fluir a bondade para não se perder no orgulho e na vaidade. O homem, ao receber o livre-arbítrio, dele faz o que a sua consciência determinar, igual ao formando, que vai usar o diploma para o bem ou para o mal. O médico pode salvar vidas ou cortar a oportunidade de um espírito reencarnar. O engenheiro, na busca do poder, da riqueza, deixa caírem as casas e os edifícios que constrói, por colocar material de má qualidade. A professora pode negligenciar o ensino dos seus alunos, ou fazer de cada um deles filhos do seu coração. E assim, cada um faz do seu diploma a mesma coisa que faz o homem quando recebe o diadema da razão, o livre-arbítrio. Agora,
Que religião nos elucida sobre isso? Somente a doutrina espírita. Feliz aquele que tem a oportunidade de encontrá-la. No começo, ficará aturdido diante de tanta luz, mas se for abrindo os olhos devagar, subindo degrau por degrau, irá bem compreendê-la, respeitá-la e amá-la, como o aluno inteligente faz com seu diploma, conseguido com muito sacrifício. Desejar conquistar ganhos fáceis, fazendo mal ao próximo, pregar a mentira, desculpe, mas bateu em porta errada. Após breve pausa, comentei, sabe, Marie, olho este lugar, onde após a morte dos animais eles para cá são trazidos, e cujo princípio inteligente é trasladado, pelos espíritos incumbidos dessa tarefa, quase imediatamente, para os laboratórios, e pergunto, como os animais veem os homens, principalmente estes espíritos incumbidos dessa tarefa. Os animais veem nos homens os seus amigos, os seus protetores, os seus chefes. Por isso não se concebe a um homem a busca dos ídolos. Um portador de inteligência deve buscar a Deus, o Pai amado. No homem, a inteligência também progride, assim como a vida moral, por isso ele tem de lutar para livrar-se dos laços, que são inúmeros quando o homem é embrutecido. Estes laços é que o ligam à matéria. Podemos dizer que esses laços nos acompanham durante a passagem pelo reino animal. Eles são os restos dos corpos que tivemos nos reinos da natureza. Os laços são os elementos da matéria que, ao saírem do reino animal e adentrarem o reino nominal, se encaixam no perispírito do homem, dos quais ele se livra somente quando não mais deles precisa. À medida que o homem se depura, esses laços vão se desmaterializando e ficando cada vez mais etéreos, fundindo-se ao perispírito. Quando Jesus se referiu a João Batista como o espírito mais perfeito dos nascidos de mulher, também ficamos sabendo que João Batista não adormeceu na carne os 9 meses, como acontece com os espíritos ainda imperfeitos. Tanto João estava consciente, que saudou a mãe de Jesus, mesmo estando ligado ao útero de Isabel. Como ocorreu isso? Devido ao seu crescimento espiritual, João Batista quase não possuía mais os laços que o prendiam ao corpo físico. Vivendo e aprendendo, Marie. Portanto, nada se perde na natureza, não é mesmo? Sim, Luiz, os laços, que são a expansão do perispírito, foram os elementos que compuseram a pedra, a flor e o animal. Esses laços existem, mas no reino mineral são uma condensação de matéria, e assim vão se depurando. Então, ao se desmaterializar a essência espiritual da pedra, ela é retirada e revestida dos elementos que depois se transformam em laços fluídicos. Quando o espírito conquista o perispírito, são esses laços que o ligam ao corpo físico. Marie, explique-me, por favor. Então os laços que hoje se encontram no nosso perispírito, envolvendo os nossos centros de força, já nos acompanham desde o mineral. Sim. Formaram a veste do espírito em formação. E logo, mais apurados, juntos se encontraram na veste do espírito, o perispírito. Volto, então, à questão de a pedra, o vegetal e o animal não possuírem perispírito. Não podemos dizer que possuem perispírito, porque são apenas perispíritos em formação. E quando nos tornarmos espíritos puros, o que será feito dos nossos laços? Eles se fundirão no perispírito. Não mais precisaremos deles, pois são eles que nos amarram ao corpo físico. Não mais precisando reencarnar, eles se fundem no corpo perispiritual. E os centros de força jamais serão destruídos. Mas os laços também não? Claro que não. No decorrer da escalada do espírito, a matéria perispiritual vai se depurando. Para melhor conhecer os laços do perispírito, busquemos as questões 155 e 157 do Livro dos Espíritos. 155. Como se opera a separação da alma e do corpo. Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não, a alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem,
de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram. No momento da morte, a alma sente, alguma vez, qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar. Muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que a prendem ao corpo. Emprega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza, por antecipação, do estado de espírito. Então, Marie, do perispírito parte uma fiação, chamada de laço. E estes laços é que são amarrados no duplo etérico. É no duplo que se encontram as rodas energéticas, que amortecem a luz do espírito, bem como é o corpo que interliga o perispírito ao corpo físico. Gostaria de desenhá-los, para melhor compreensão: perispírito, duplo, etérico, corpo físico. Voltemos à questão 155, como se opera a separação da alma e do corpo. Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. Marie, então os laços são a parte mais grosseira do perispírito. Sim, por isso, com a evolução do espírito, sua veste vai ficando mais etérea e os laços vão diminuindo até não mais o espírito necessitar deles, pois alcança a vida plena, sem precisar reencarnar. Podemos chamar os laços de escada, pois que eles nos permitem chegar ao corpo físico. Marie sorriu. Os laços são como a garra de platina que ornamenta um anel, que é o perispírito. O brilhante é o espírito imortal. Veja se entendi. O anel é o perispírito, a garra são os laços, extensão do anel, e o brilhante é o espírito. Sim, Luiz, é uma forma alegórica para melhor compreensão do que vem a ser os laços. Marie, com a depuração do espírito, as garras vão se diminuindo, até desaparecerem. Sim, elas vão ficando mais etéreas, à medida que o espírito não mais precisa delas. Podemos pensar que as tendências estão alojadas nos laços. Irmã Marie, quanto mais endurecido o espírito, mais laços ele tem. Sim, a sua garra é mais forte. Num brilhante grande e valioso, ninguém repara a garra. Agora, quantos brilhantes minúsculos estão em anéis enormes e muito trabalhados. Pensando bem, Marie, não será justo não conservarmos nada do corpo que nos serviu, nos reinos por que passamos. Luiz, a evolução é uma marcha constante e feliz o espírito que busca a verdade e compreende a razão da vida, ainda quando no corpo físico. Olhei o lugar com muito respeito. Reverenciei, mais uma vez, aqueles espíritos em formação, lembrando-me da seguinte passagem evangélica, em Mateus, capítulo X, v. 28, 29, 31. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não é verdade que 2 pássaros se vendem por um asse? Nada, portanto, temais, bem mais vales do que muitos pássaros. Quanto à verdade, o espírito, quando recebe o diadema da razão, o livre-arbítrio, atinge a maturidade, é já um espírito formado. Se ele olhar para trás, terá a alegria de perceber o quanto já evoluiu. Ciente disso, tudo deve fazer para jogar fora o restante das imperfeições que se alojaram no seu perispírito. Portanto, devemos tudo fazer para cumprir com a nossa tarefa, nada temendo, adquirindo confiança em Deus à medida do caminho percorrido. E aqui, onde acompanhei a evolução das espécies, senti-me feliz por conhecer a escalada da essência espiritual. Corri à frente de Marie com os braços estendidos, gritando: obrigado, Pai, por nos ter ofertado a vida e o maior dos mestres para nos ensinar o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Pai, por um dia ter nos criado simples e ignorantes, mas também por nos ter matriculado na Universidade da Vida para aprendermos a falar de amor. Nesse estado de enlevamento, ainda pensava nos 3 reinos, ou melhor, 4, pois não podemos separar o homem dos nossos irmãos pedra, planta e animais. Quando perguntei a Marie, estudando os reinos da natureza, aprendemos que nem todas as essências espirituais, princípios inteligentes, passam por outras espécies no plano material onde se encontram.
Eles vão para o plano espiritual e lá é que, no viveiro do universo, passa pelas espécies intermediárias. A irmã pode me responder por que isso ocorre? Sim, isso se dá pelo fator tempo. Levaria muito tempo se as essências espirituais ficassem, no mundo físico, pulando de espécie em espécie, e isso ocorre quando se tornam necessárias as sucessivas materializações. Será, Marie, que isto ocorre quando o homem violenta os reinos? Pode ser, respondeu, sorrindo. Como é linda a evolução do ser, a escalada do espírito. No reino mineral a essência espiritual está adormecida, quase da mesma maneira que o espírito resguardado no ventre materno, quando o corpo físico é apenas um ovo. Portanto, o reino mineral é o óvulo de onde se inicia o crescimento do espírito em formação. Depois, no reino vegetal, é uma nova etapa da sua existência. É nessa fase que começa a ter a impressão do que acontece no exterior, mas ainda sem consciência. No reino vegetal reina a vida, a beleza, a utilidade. A essência espiritual está sendo preparada para a vida ativa. É a semente que já está brotando, é a raiz que está tornando-se árvore. É a flor que, bela e radiante, alimenta os pássaros. Enfim, é no reino vegetal que o espírito em formação já marca a presença, entre a exuberância da natureza. O princípio espiritual caminha e logo adquire uma inteligência relativa, porém bem mais perto do homem. Os animais locomovem-se, portanto, já possuem instinto. É outra fase, como a do feto que já se movimenta no útero materno. O animal torna-se útil função que lhe é atribuída, ao fim determinado na natureza. Não possuindo ainda o livre-arbítrio, ele não é independente. Mesmo não sendo independente, o princípio inteligente, que anima a matéria, já lhe propicia uma marcha progressiva, de onde chega às formas de espécies intermediárias, as quais já o aproximam do reino humano. É o feto que está tornando-se ser e logo sairá do ventre materno, que é a natureza, para soltar o grito forte do homem, munido da inteligência e do livre-arbítrio. Luiz, o espírito em formação passa por todas as transformações da matéria e por todas as fases de desenvolvimento, até atingir a inteligência. Quando cessa o instinto e ganha o livre-arbítrio, isto se dá, porque o espírito adentrou o reino humano, depois de ter sido preparado nos mundos para esse fim e para essa finalidade. E nesse momento que o espírito recebe a sua veste composta de fluido magnético, aqui chamamos perispírito. Portanto, o perispírito é o instrumento outorgado por Deus para o espírito realizar o seu progresso. E nesse momento que o espírito, já munido de inteligência, tem de usá-la de acordo com a liberdade conquistada. Ele recebeu o perispírito, ou melhor, ele, o espírito, é que organizou a constituição fluídica do seu perispírito, graças às suas tendências. Marie, nessa hora que o perispírito é formado, de acordo com o reservatório das tendências de cada espírito. É muito complicado. Não, Luiz, não é complicado. Lembre-se de que o animal não tem perispírito, pois é espírito em formação. Quando o princípio espiritual conquista a inteligência plena, o espírito começa a organizar o seu perispírito. O temperamento do espírito é resultado das suas tendências boas e ruins. Marie, as tendências estão alojadas nos laços. Ela sorriu. Querido amigo, o espírito é dono do seu plantio. Vemos o espírito em formação como a criança educada por nobres pais. As que nada assimilaram de uma boa educação preferem juntar-se às turmas de mentes perturbadas, com as quais seus fluidos perispirituais se assemelham. O perispírito modifica-se à medida que o espírito evolui. Sim, mas ele modifica-se também, voluntariamente, quando o ser atinge a perfeição. Como temos encontrado perispíritos completamente deformados, dado erros cometidos. Quando o espírito atinge a perfeição, o seu perispírito vai deixando de ser matéria, entrando no estado etéreo. Os perispíritos deformados dos espíritos imperfeitos não foram destruídos, e sim deformaram-se. Sendo o perispírito matéria, vai se tornando mais pesado quando o espírito é mau, depurando-se, quando praticam boas ações. Por isso, os antigos, ao verem os espíritos puros, julgavam-nos anjos, tal a sua leveza.
Os espíritos puros levitam em luz que os envolve dá-lhes aparência de anjos celestiais. Portanto, o que deforma o perispírito é a maldade do espírito. A sua vibração faz com que assimile os fluidos pesados, que se alojam no seu perispírito, deformando-o. É como se essa deformação fosse uma crosta de fluidos pesados. Compreendi. É como se um homem encarnado se cobrisse de picho ou de lama. Quando ele toma um bom banho, volta a ter boa aparência. É isso mesmo. Se o espírito cresce em moralidade, ele vai embelezando o seu perispírito. Hoje, minha amiga querida, sinto-me muito mais bonito, graças à sua explicação. Bravo, Luiz. Ficamos felizes por isso. Sim, Marie, à medida que vamos compreendendo a grandeza das 153 leis de Deus, devemos empenhar-nos para pensar bem, viver bem e tentar progredir cada vez mais. Luiz Sérgio, somos os autores da nossa história, cabe a nós a felicidade ou o drama que nela escrevemos. Deus, como Pai bondoso, a ninguém criou para ser infeliz. Qual o pai que deseja a infelicidade do filho? Se analisarmos a família de hoje, veremos os filhos abusando do livre-arbítrio, vivendo sem limites e cada vez mais se comprometendo. A culpa é dos pais? Claro que não. A cada um basta a sua consciência. Se o homem não desejar multiplicar-se em amor, a cada dia mergulhará em si mesmo, no seu egoísmo, esquecido de que a humanidade é nossa família. Querida amiga, muito venho aprendendo com a querida irmã. Lugares fantásticos tenho conhecido, um aprendizado presenteado por Deus. Nessa escalada de conhecimento, tive a oportunidade de conhecer o crescimento do espírito, as fases da sua evolução, e, diante de fatos tão naturais, percebi que o que complica tudo é a nossa ignorância. Portanto, Marie, feliz o homem que, ainda preso ao corpo físico, divisa o mundo maravilhoso do espírito e que tudo faz para tornar-se melhor, porque nada é tão concreto como a separação alma e corpo. Que nesse momento o homem esteja preparado para uma nova etapa de vida. Nossa preocupação, Luiz, venha a ser com aquele espírito aqui. Mesmo crendo, nada está fazendo para mudar seus hábitos milenares. Vive queixando-se, melindrando-se, atacando, enfim, chega à doutrina mas não tem tempo para dedicar-se a ela. Quando criança, dizem os pais, coitadinho, é tão pequeno para ter encargos espirituais. Se é jovem, os pais comentam, é muito novo para ter responsabilidades, está no auge da mocidade, tem necessidade de aproveitar bem a vida. Se está com 30, 40 anos, pensa, como dedicar-me a Deus, se não encontro tempo. Trabalho demais para acumular bens, e depois, também quero aproveitar a vida, viajar, sair à noite, porque sou ainda jovem. Se estão velhos, dizem, coitado de mim, cansado, alquebrado, doente, como servir a Deus? Sair à noite? Nunca. E o sono? Como velho sente sono? Estou com o corpo cansado, as pernas doentes, a vista fraca. O verdadeiro trabalhador do Cristo não envelhece. E assim, crianças, jovens e velhos caminham pela estrada da vida, mas não encontram coragem para colocar os pés nas pegadas do Mestre Jesus, o único caminho onde o homem aprende a amar a Deus e ao próximo. Infelizmente, muitos ainda não encontraram tempo, e as desculpas são sempre as mesmas: falta de tempo e problemas familiares. Ao chegar o grande dia, quando chamados a prestar exame dos anos que ficaram na universidade do plano físico, quanta vergonha ao dizerem, fiz tão pouco, ignorei a oportunidade ofertada por Deus, ou nada fiz de bom, apenas vivi no plano físico, preocupado com os bens materiais, com a família e com os meus encargos sociais. Somente isso. Comi, vesti-me, aproveitei a vida, viajei, enfim, gozei as férias que tinha direito na matéria. Não sabia que vinha ao plano físico para crescer em moralidade e em inteligência. Que cara de bobo a gente faz quando isso acontece. E o pior é que isso ocorre com quase todos os encarnados. Luiz, o homem brinca com o amor de Deus. Quando o amor é demais, o homem não lhe dá o real valor. Os espíritos do Senhor vêm ao plano físico, buscam os núcleos de oração e pregam as palavras de Deus. Mesmo assim,
poucos são os que as ouvem e as praticam. As coisas materiais cegam os fracos e estes, distantes de Deus, deixam de escrever uma bela história de suas vidas. Aproveitei o momento para apreciar o lugar onde estávamos, que era lindo, muito lindo. Capítulo 14. As moradas da casa do Pai. Enquanto apreciávamos o local, aproximaram-se de nós dois espíritos, Maria Trinité e Paulo. Marie, com muito respeito, reverenciou-os. Trinité e Paulo, este é Luiz Sérgio, um aluno da Universidade Maria de Nazaré, que sempre leva para o plano físico as lições aqui recebidas. Cumprimentei-os e a irmã Trinité sorriu, perguntando-me: gostou dos nossos laboratórios? Irmã, agradecido sou a Deus pela beleza e bondade do seu coração. Foi muito bom acompanhar o crescimento do ser criado por Deus. Ao estudar os reinos da natureza, curvei-me diante das pedras, pois Deus é tão sublime que tirou das lascas das pedras os filhos de Abraão, conforme a passagem bíblica. Sim, Luiz, disse Paulo, da pedra sai a luz e a luz caminha até a eternidade. Por isso, as moradas do homem se iniciam pelo alicerce, porque o homem começou do infinitamente pequeno, até atingir o topo, a plenitude da vida. Marie, aqui estamos para convidá-los a visitar nossas dependências, onde teremos o prazer de recebê-los, falou Trinité. Minhas pernas estavam trêmulas de emoção, diante daqueles espíritos tão iluminados. Eles flutuavam, pareciam pássaros, e nos olhos tinham a luz da sabedoria. Marie, compreendendo a minha emoção, enlaçou meu ombro, dizendo: Luiz Sérgio, sabemos que Deus chama o obreiro quando ele está pronto para o trabalho. Sempre foi assim, irmã, falou Trinité. Moisés foi preparado por Deus, e levou anos para completar a obra para a qual foi chamado. João Batista, que foi Elias, também teve um caminho longo de renúncias e de lutas. Em nenhum momento, podemos imaginar o caminho dos homens escolhidos, como fácil. Jesus levou 33 anos preparando-se para a vida messiânica. E ele é o governador da terra. Paulo de Tarso primeiramente foi um fiel seguidor das leis mosaicas, mas no dia em que Jesus o chamou, ele não ficou dando desculpas: eu não posso, sou um homem imperfeito para trabalhar ao lado dos seus leais apóstolos. Allan Kardec não era jovem, quando os Espíritos do Senhor lhe apresentaram o belo trabalho da codificação, nem por isso sentiu-se incapaz. Luiz, na escolha de um missionário, falou Paulo, não se leva em conta os anos que ele tem, mas sim se está apto a servir em nome do Pai. Como Deus prepara os missionários por vários anos, também chama os mais jovens ainda bem cedo. Foi o caso de João o Evangelista, de Marcos, o amigo de Pedro, do evangelista Lucas. Todos eram jovens. Antônio de Pádua, muito jovem, iniciou o trabalho do Cristo. Joana d'Arc, a grande médium francesa, também cumpriu sua tarefa. Vicente de Paulo, com 20 e poucos anos, tornou-se um apóstolo da caridade. Teresa de Lisieux tornou-se uma serva do Cristo, bem jovem, e como dignificou a sua missão. Francisco de Assis, jovem milionário, tudo renunciou por Jesus. Na doutrina espírita, também alguns jovens muito dignamente a serviram: a senhorita Japet, Julia e Caroline Baldin, Elizabeth Esperance, que bem pequena falava com os espíritos e na juventude tornou-se uma das maiores médiuns de efeitos físicos e de materialização. Todas souberam cumprir com sua tarefa. Também a médium de Katia King, Florence Cook, que teve notável participação na história do espiritismo. Igualmente a médium do Conde Rochester, Willa Krzyżanowski. Está vendo, Luiz Sérgio? O espírito não tem idade, tem a responsabilidade, e feliz aquele que, quando chamado, está pronto para prosseguir viagem. Não somente esses homens fizeram a história do espiritismo. Ainda jovem, o querido Leon Denis e Camille Flammarion foram chamados. No Brasil, Zilda Gama, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira e o querido Leopoldo Cirne, que aos 25 anos de idade foi eleito vice-presidente da Federação Espírita Brasileira e aos 30 anos, seu presidente. E assim muitos outros que, mesmo vestindo uma indumentária nova,
não se furtaram a ouvir a voz do Cristo. Portanto, Luiz, quando você ouvir o trovão das críticas ao seu trabalho, por ter sido jovem no mundo físico, recorde que o trabalho só aparece quando o trabalhador está pronto. Se existiu um Judas Iscariotes, que se ofereceu para ser apóstolo, mas não estava preparado para isso, ele é apenas uma gota no oceano e serve de lição para todos nós, que, em qualquer lugar, só devemos nos apresentar quando chamados. Esta passagem lembra Jesus pregando sobre os últimos lugares. Ninguém deve desejar aparecer se não for chamado. Você, jovem, há muito vem prestando trabalho ao seu próximo. Prossiga, e nunca deixe que algo atinja, por mais pesado que seja o tronco de madeira colocado por mentes perturbadas em seu caminho. Transforme-o, com paciência, em uma cruz, como fez Jesus no Calvário. Carregue com coragem e dignidade a sua cruz, sem jamais deixá-la à beira do caminho. Nada pode perturbar o seu trabalho. Muitos esperam por suas narrações. Hoje, quando presenciamos uma juventude tão sem Deus, buscamos alguns jovens e vemos que eles voltaram a ter esperanças, graças a alguns dos seus livros. Obrigado, muito obrigado. Fico feliz, porque tudo faço para não decepcionar aqueles que em mim confiam. Entretanto, muitas vezes, chego o cansaço e sinto que mais uma vez serei enterrado no túmulo da morte. Tantas e tantas as preocupações que às vezes me atingem. Mas, graças a Francisca Teresa, que nos mostra um caminho estreito, onde o perdão é uma bela canção de esperança, prossigo viagem, orando para que Jesus possa me amparar quando a minha cruz pesar demais em meus ombros. Confesso que às vezes me sinto muito fraco diante de fatos que ocorrem, que jamais podemos aceitar. Sabemos disso e oramos sempre a Deus por todos aqueles que se propuseram a levar as palavras do amor ao plano físico. Nessa altura, meus olhos não contiveram mais as lágrimas. E Marie, carinhosamente, mais uma vez me envolveu com seus braços carinhosos. Marie, falou Paul, a vida daqueles que lutam na estrada do Cristo é repleta de surpresas, e feliz aquele que estiver sempre ligado com o alto. Pode chover granizo, podem surgir vários empecilhos, mas o trabalhador do Senhor prossegue viagem. Vamos, agora, dar uma chegada à nossa faculdade, convidou-nos Trinité. Logo divisamos um belo prédio azul bem claro, cujas portas brancas ofereciam-nos uma bela passagem. Paul conversava com Marie. Trinité orava baixinho e eu, confesso, estava por demais impaciente. Aquela faculdade era muito singela, pois o branco sobressaía pela beleza das flores, as mais belas que já havíamos visto. Fomos recebidos por Fanny, que, sorridente, nos cumprimentou. Trinité adentrou aquele lugar com tanta naturalidade, que cheguei à conclusão de que ela ali morava. Eu tudo examinava. Os amplos salões continham tantos aparelhos que me aguçaram a curiosidade. A ala de circulação era toda decorada por belos quadros, e todos muito coloridos. Reparando meu interesse, Paul me perguntou: gosta de arte? Adoro. E depois, estes quadros são tão coloridos, que me transportam para dentro deles. Eles me parecem estar em terceira dimensão. Luiz, à medida que o homem vai descobrindo o mundo espiritual, sua visão adquire maior nitidez, dando-lhe condição de enxergar melhor, disse-me Trinité. Continuei admirando aqueles quadros e cada um deles me oferecia uma história. Era como se fossem transformando-se em um filme. Por quê, Marie, isso está acontecendo comigo? A irmã Trinité já lhe explicou. Você está vendo além do quadro, a história de cada pintor. Sorri. E por quê? Para que isto vai me servir? Pensei, naquele momento, que aqueles três espíritos tiveram pena da minha ignorância, pois somente abaixaram a cabeça. Logo estávamos em um auditório, onde uma música suave invadia todo o ambiente. Foram adentrando o local várias pessoas, que deviam ser alunos, pois, como nós, a tudo examinavam. Um instrutor subiu ao palco, fez a prece inicial e depois nos pôs a par do que iríamos ver. Irmãos, sejam bem-vindos à nossa faculdade. Estamos aqui para conhecer as várias moradas da casa do Pai. Nisso, ele apertou um botão e surgiu,
em tela de proporções gigantescas, o universo em toda a sua grandeza. A projeção ele nos mostrou as condições diferentes dos mundos, uns, adiantados, outros, na inferioridade dos seus habitantes. Alguns eram bem inferiores à Terra, física e moralmente. As inúmeras casas do Pai, as moradas, pairavam no universo, oferecendo-nos uma paisagem lindíssima. E, como se transportados para cada uma delas, íamos conhecendo a evolução do espírito, a passagem pelos três reinos e depois, bem nítido, vimos o homem, mal saindo da inocência, receber de Deus a chave do paraíso, o universo. Nesse momento, o homem pode deixar aflorar as suas tendências. Aí, torna-se obrigatória sua descida ao mundo físico, para aprender nas escolas dos mundos materiais. O simbolismo de Adão e Eva narra o início das vidas nos planos físicos, em planetas mais inferiores do que a Terra, as encarnações na Terra e também em outros mundos físicos. Em dado momento, o instrutor parou para nos explicar o porquê da exploração do paraíso, isto é, do universo, após o espírito ter adquirido o livre-arbítrio. É que a viagem pelo universo é o prêmio dado por Deus aos espíritos que concluíram o curso nos reinos da natureza. Quando estes recebem o livre-arbítrio, isto é, a maioridade, ganham do Pai uma viagem para que cada um conheça as belezas do universo. Mas é aí que tudo começa, as tendências de cada um podem aflorar e dar-se a queda. O homem escolheu na árvore da vida a fruta da dor ou a da felicidade. Uns foram levados para mundos melhores, outros, para o mundo que as suas tendências escolheram. Vimos na tela os mundos primitivos e constatamos que todos os espíritos passam por eles. Só que, de acordo com as suas tendências, os mundos se diferenciam. Uns vão para mundos mais afortunados, outros para mundos onde ainda existem os sofrimentos. Nesse filme, ainda constatamos que todos os espíritos possuem a forma humana. Não vimos nenhum ser anormal. Parece que o instrutor captou meu pensamento, pois logo falou que se um espírito precisar se deslocar de um mundo físico para outro, preste atenção, mundo físico e não espiritual, se precisar deslocar-se de um mundo físico para outro mundo, quem faz a viagem tem de ir equipado com vestes apropriadas ao mundo que será visitado. Talvez por isso, alguns terráqueos dizem que viram extraterrestres. Se isso acontece, a forma deles tem de ser humana. Só que eles, ou nós do planeta Terra, se formos a outro planeta, teremos de ir também equipados. Pensei, já imaginaram se astronautas aparecerem para um camponês, em pleno sertão do Brasil? Irá pensar que não são homens, e contará histórias de que viu homens diferentes. E não estará mentindo, pois aquela roupa dos astronautas, com o seu capacete, assusta qualquer mortal. O instrutor nos falou, ainda, que as tendências são o passaporte para nossa morada. Fixei bem a tela e vimos as encarnações primitivas, nos mundos bem primários. Também ficou bem claro que o espírito não retroage, mas que o perispírito pode deformar-se, porque em inúmeras moradas da casa do Pai, vimos espíritos completamente perturbados, tanto nos mundos físicos, quanto também nos mundos espirituais. Muitos desses espíritos rolavam, como se não tivessem um corpo, e isso só aconteceu porque o espírito não buscou uma bela morada. Com que emoção divisamos o nosso planeta. Pareceu-me que o Cristo pairava no ar, segurando o globo terrestre, e presenciei uma humanidade ainda endurecida, sem amor e sem fé. Mas também vimos a luta do Cristo para salvar um maior número de pessoas. O instrutor nos mostrou a escalada do espírito em formação, quando é colocada a essência espiritual na pedra. Depois, colocando no vegetal também a essência espiritual e logo o espírito ficando adulto, o princípio espiritual adquirindo uma inteligência rudimentar. Depois, o homem recebendo a consciência com as leis de Deus nela grafadas. Quando Allan Kardec perguntou onde estavam as leis de Deus, os espíritos responderam, na questão 621 de O Livro dos Espíritos, na consciência. Depois, ainda temos o complemento da questão, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada.
E quem veio fazer esse trabalho? Jesus. Como mestre reavivou a lembrança de cada uma delas, através dos seus inúmeros exemplos de verdadeiro Filho de Deus. Presenciamos, ainda, os seres vivos progredindo junto aos mundos onde habitam. E com que alegria acompanhamos a evolução dos mundos e dos seres vivos, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviam à sua constituição. Ali, ficava bem claro que tudo que se encontra no caminho da evolução segue paralelamente ao progresso do homem, ao dos animais, ao dos vegetais, enfim, de tudo o que compõe o mundo em que vivemos. Tudo progride, o homem e tudo de que ele precisa. Naquele recinto, o universo, a casa do Pai, descortinava-se diante dos nossos olhos, deslumbrados com tanta luz e também pela bondade de Deus. O instrutor nos falou sobre os três reinos da natureza, sobre o homem, criatura de Deus, criado para ser feliz, para desfrutar de todas as propriedades do Senhor. Por sua ignorância, retarda sua volta ao paraíso. Quando livre da matéria pesada, entretanto, encontra paz. A projeção ia nos revelando as moradas da casa do Pai. Em dado momento, divisamos os tribunais, para onde são levados os nossos livros da vida. Vimos, diante dos nossos olhos, as moradas dos planos espirituais e constatamos que todos os mundos espirituais foram criados antes dos mundos físicos. Portanto, leitor, Júpiter tem o seu plano espiritual, morada de espíritos errantes, sim, errantes, porque ainda terão de adentrar a matéria para progredirem. Em cada morada, seja em que planeta for, existe o firmamento, o mundo espiritual, onde os espíritos se preparam para o seu retorno à matéria. O filme ainda estava diante dos nossos olhos, quando perguntei a mim mesmos, em voz alta, em quantos mundos já vivemos? Todos me olharam. Sacudi a cabeça, dizendo, desculpem-me. Marie sorriu, dizendo-me, baixinho. É mesmo, Luiz, quantas moradas já tivemos na casa do Pai, mas ninguém pensa nisso. Só daremos valor à sua bondade quando voltarmos para nossa real morada. À nossa frente, divisávamos o universo, a casa do Pai. A imensa tela mostrou as diversas moradas, desde os mundos primitivos, onde se elaboram as essências espirituais, que ali são depositadas. Estes mundos elaboram as essências, seja na parte espiritual ou na material. Os dois mundos se fundem, na grande irresponsabilidade como moradas da casa do Pai. Nesses mundos primitivos, as essências desenvolvem-se e progridem, até chegar à época propícia ao aparecimento do homem, espíritos que faliram. Como todos os espíritos, continuarão nesse planeta ou serão dele banidos, quando essa morada passar a outro estágio. Só sabemos que até lá o planeta estará servindo de morada para o princípio espiritual. E ali tivemos mais uma aula referente à desmaterialização das essências e sua passagem pelo mundo espiritual. Já tratei do assunto, não será necessário repeti-lo. Os mundos onde se opera a preparação das essências, dos princípios inteligentes, também foram nos mostrados, assim como outros mundos. Nos mundos felizes, vimos as pessoas respeitando seu próximo e exuberante natureza compondo aquela morada. Todos são amigos, ali os homens não morrem, sofrem apenas uma transformação ao passarem para outro estágio mais adiantado. O corpo material, sendo menos compacto, goza de uma lucidez que lhe proporciona quase total liberdade. Os espíritos em mundos felizes lutam pela própria melhoria e tudo fazem para livrar-se das imperfeições, e isto é que os diferencia dos mundos de expiação e provas, onde a violência e a maldade, a cada dia, fazem vítimas. Nos mundos felizes, os sentimentos de amor e de fraternidade unem todos os homens e os mais fortes ajudam os mais fracos. As conquistas sociais são correspondentes à inteligência de cada um, não existe miséria, pois ninguém ali se encontra em expiação. Na tela, surgiram os mundos fluídicos, destinados a espíritos sublimados, aqueles que nunca faliram. É destes mundos que partem os grandes socorros aos outros, menos evoluídos, e neles que se encontram os espíritos prepostos, os auxiliares de Deus. Quando chega a estes mundos, o espírito já não sofre qualquer transformação.
É o único mundo onde não existe a parte material. Como presenciamos na tela, todos os outros mundos, felizes, regeneradores, de expiação e provas, primitivos, têm o firmamento e a parte material. De todos os mundos, somente os celestes e os fluídicos são compostos de espíritos que já atingiram a vida plena, os puros espíritos. O que me prendeu a atenção foram os mundos regeneradores, para onde o nosso planeta caminha. Nesses mundos, o espírito está se libertando de uma parte da matéria perecível. O corpo físico é um pouco mais leve, sem, contudo, livrar-se da morte, da descida ao túmulo. É um mundo a caminho da felicidade, mas ainda bem perto do mundo expiatório. No mundo de regeneração, os homens ainda estão sujeitos às leis que regem a matéria. E um mundo sem violência, os homens estão menos orgulhosos, são mais dóceis e amorosos. Nos mundos regeneradores, os homens já descobriram Deus, e lhe rendem respeito, mas os homens ainda são carnais e falíveis. O mal ainda pode dominá-los, o que pode levá-los a cair novamente em mundos de expiação, quando sofrem terríveis provas. Por isso, o espírito sempre terá de lutar pela perfeição, isto é, acompanhar o progresso, que é uma lei da natureza. Se podemos nos tornar felizes, por que negligenciar o chamado de Deus? O instrutor nos falou ainda que o Espiritismo ensina o homem a descobrir Deus. Em outras religiões, o homem julga que Jesus é Deus e que basta amá-lo para salvar-se, basta arrepender-se para não pagar o que fez. Na doutrina espírita, aprendemos que teremos de prestar contas a Deus por tudo o que fizermos de bom ou de mal, e que não basta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino de Deus. Quando o homem torna-se espírita de fato, ele encontra Deus, fica conhecendo as suas leis e toma conhecimento de que, se as desrespeitou, terá de pagar ceitil por ceitil. Portanto, quando nos tornamos verdadeiros espíritas, renunciamos a muitas coisas e passamos a ser mais caridosos, amigos, leais e repletos de misericórdia, não só para com a família, como para com os amigos e também os que nos ofenderam. Só a doutrina esclarece sobre a nossa responsabilidade com a vida, porque graças à reencarnação é que o espírito pode pagar os delitos de suas vidas passadas. O espírita que não procurar melhorar-se pode admirar a doutrina espírita, mas não a compreende ou não a deseja como código de vida. Ao espírita foi dado desvendar os mistérios da morte. Ele toma conhecimento de onde veio e para onde vai, quais são as suas responsabilidades para com o seu Criador. Aprende que Jesus é um Filho de Deus, como todos nós, que esse Pai, que chamamos de Deus, tem o universo como casa, que aqueles que estão encarnados neste planeta, chamado Terra, não são seus únicos habitantes, pois em cada ponto do universo há uma morada, que não lhe é permitido brincar com os espíritos, pois, conforme o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, eles formam um imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da Terra e, semelhantes estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Em dado momento, o instrutor indagou, como pode uma pessoa chegar ao Espiritismo e continuar repleta de egoísmo, se já ouviu as orientações dos espíritos? Em seguida, repetiu o que está escrito no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos, também, uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu, Senhor. Senhor. E podereis entrar no reino dos céus. E continuou, o espírita que não reformular o seu modo de viver, que não jogar fora toda a inútil bagagem de milênios, não vestiu a túnica da humildade. Presenciamos alguns espíritas distantes da real proposta da doutrina, que é tornar o homem melhor, cada vez melhor. Uns dizem que são espíritas só porque buscam os passes, outros, porque são médiuns,
Ainda outros, porque pertencem à diretoria da casa. Mas a doutrina não é só isso, é mudança, é tornar-se manso e pacífico, pobre de espírito, misericordioso, é tornar o seu caminho um cântico de caridade,